Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem? Hoje nós faremos a correção do nosso livro de Geografia nas páginas 128, 129, 132 e 133. Acompanhe com a sua professora. A organização das cidades. Os habitantes das cidades convivem com um grande número de pessoas em suas casas, prédios e outras construções são próximas umas das outras. Agora vamos conhecer alguns detalhes de uma cidade observando uma visão vertical, de cima para baixo. Nas cidades, as terras são divididas geralmente em partes menores, chamadas de lotes. Essa construção, por exemplo, fica em um lote pequeno que é vizinho de outros lotes que também são pequenos. Tá vendo? Cada morador, cada vizinho tem uma demarcação de terra. Essa demarcação de terra para se construir a casa é chamada de lote. Então a cidade ela é dividida em lotes. Os bairros são divididos em lotes. Quando a pessoa quer comprar um terreno para construir uma casa, ela vai comprar o lote. E nesse lote ela pode construir a casa, seguindo as normas que a cidade impõe. As distâncias nas cidades podem ser grandes. Às vezes, é preciso usar um meio de transporte para chegar rapidamente a algum lugar. Por isso, existem diversos tipos de veículos para a circulação de pessoas e de mercadorias. Depois, em uma cidade, as pessoas moram bem próximas umas das outras. Em um prédio alto, pode morar centenas de pessoas. Como a gente já comentou, às vezes um condomínio, você vai ter vários vizinhos, porque num próprio prédio podem morar 12 famílias, cada uma no seu apartamento, então vai morar um grande número de pessoas. As praças e os parques são espaços em que os moradores se encontram para conversar, brincar e levar seus animais de estimação para um passeio. Alguns tipos de comércio, como supermercados e lojas de carros, ocupam lojas maiores, às vezes até um quarteirão inteiro. Quando é assim, ele vai construir o supermercado, por exemplo, ele não vai comprar um lote só. Costuma a empresa comprar mais de um lote para ela ter um espaço para fazer um estacionamento, para ela ter um espaço para fazer uma loja mais ampla, mais confortável. Observe a imagem em visão vertical. Nós aprendemos a visão da geografia. A visão vertical é de cima para baixo. E nessa visão que a gente está vendo, e na próxima página aqui, assinale os elementos que aparecem. Aparece edifício? Sim, aos edifícios aqui. Aparece árvore? Também. Olha aqui o tanto de árvore. Aparece um rio? Não, não tem rio. Aparece um parque? Sim, um parque onde que as pessoas, parque ecológico aqui, por exemplo, onde que as pessoas podem, levar os animais, passear. Explique por que os edifícios são muito presentes nas cidades bastante populosas. Porque nos edifícios podem morar muitas famílias, um grande número de pessoas. Muitas vezes o edifício ocupa o lugar das casas, porque para ficar uma casa do lado da outra, nós teríamos que ter um espaço muito grande. E muitas vezes a cidade está tão cheia, igual essa aqui, por exemplo, que não tem espaço. Então constrói-se um edifício onde as pessoas podem morar em seus apartamentos. Muito bem. Seguindo agora o raciocínio. As atividades econômicas da cidade. Quando você vai à padaria e compra um pãozinho, nem imagina quantas pessoas trabalharam para que ele chegasse às suas mãos. Cada um dos ingredientes desse produto depende do trabalho de muitas pessoas. Veja abaixo 3 ingredientes usados na fabricação de um pão. Observe qual é o caminho percorrido e descubra alguns dos profissionais envolvidos nessa tarefa. Primeiro, a farinha de trigo. Para fazer o pão, nós precisamos da farinha de trigo. Primeiro, a importância dos trabalhadores do campo também é percebida nas cidades. A imagem, o trigo é colhido por uma colheitadeira. Na fábrica de farinha de trigo, os grãos são processados e até se transformarem em farinha, que é empacotada e vendida em diversas formas, que a gente passa a comprar no supermercado. Depois, o sal de cozinha. Nas salinas, a água do mar é armazenada e evapora, fazendo com que o sal presente na água se acumule no chão. Nas fábricas, o sal que vem das salinas é refinado e empacotado
Muitas dessas fábricas ficam próximas às salinas, para ficar mais fácil o manuseio do produto. E o fermento biológico, que faz o pão crescer? O fermento biológico, usado na fabricação de pães, é formado por fungos vivos. Os fungos utilizados na fabricação de fermento biológico precisam ser manipulados com cuidado nos laboratórios pelos cientistas. Então, o trabalho no comércio e nos serviços. O comércio é a atividade de compra e venda de produtos. Esses produtos podem ser alimentos, produtos de higiene, de limpeza, roupas, calçados, livros, brinquedos, etc. Esse tipo de atividade econômica acontece de forma intensa nas cidades. Além do comércio, existem também os serviços, que são de diversos tipos. Os correios são um bom exemplo de serviço. Levar cartas e encomendas de um lugar para outro é uma forma de prestação de serviço. Há também escolas, transportes, coleta de resíduos, fornecimento de eletricidade e água, saúde e lazer. Nessas atividades, os trabalhadores realizam tarefas necessárias para a vida das pessoas, ou seja, prestam serviços. O trabalho na indústria. As indústrias usam máquinas para fabricar produtos em grande quantidade. Elas estão localizadas principalmente no espaço urbano e empregam muitas pessoas. Existem as funções de administrador, secretária, porteiro, cientista, pesquisador, etc. Um dos principais trabalhadores nas indústrias são os operários, que guiam as máquinas e fabricam os produtos. Então, as atividades que nós temos econômicas na cidade, os principais é o comércio, os serviços e a indústria, que muitas vezes nós vamos ter os operários que operam as máquinas, que fazem os produtos serem transformados, os produtos que hoje a gente utiliza na nossa casa. Depois, identifique qual é o trabalho representado em cada paisagem, que nós vamos ver aqui. Depois, escreva o nome da profissão e indique se ela é uma atividade de comércio ou de serviço. Então, nós temos aqui uma loja. Qual que é a profissão dessas pessoas aqui? Vendedores. Qual o tipo de atividade? É o comércio. Elas vendem mercadorias para as pessoas. Neste caso aqui, está cortando o cabelo. A profissão? Cabeleireiro. Se você quiser colocar barbeiro, que às vezes os meninos aí gostam de falar que vai ao barbeiro, pode ser o cabeleireiro como pode ser o barbeiro. Muito bem. E o tipo de atividade? Ele presta serviço. Você chega lá e fala como que ele quer. No caso do comércio, ele vai vender o que a loja tem de mercadoria. No cabelo, não. Ele vai fazer o corte que a pessoa desejar. Então, ele vai prestar o serviço para a pessoa. Nesse caso aqui, a pessoa que está lá, atendendo as mesas. A profissão é um garçom. Qual que é a atividade dele? Ele está fazendo a prestação de serviços. Por quê? Ele pode vender bebida, ele pode vender comida, ele pode levar um guardanapo para a pessoa. O que a pessoa pedir a ele, ele vai prestar o serviço para a pessoa. Ele vai fazer o que a pessoa está pedindo. Nesse caso aqui, carteiro. Essa é a profissão. E o tipo de atividade? Ele está fazendo o comércio ou está prestando serviço? Ele está prestando um serviço. O serviço, no caso aqui, de entregar o quê? Cartas. Ele está entregando as correspondências para as pessoas. Então, o comércio, ele vai vender o que tem lá. A pessoa vai chegar na loja, vai ver aquela mercadoria, só vai poder comprar aquilo que está sendo vendido. Então, é uma atividade do comércio. No caso do cabeleireiro, o garçom, o carteiro, ele vai prestar o serviço à pessoa. No caso do cabeleireiro, ele vai cortar de acordo com o que a pessoa pedir. O garçom, ele vai trazer o que a pessoa solicitar. E no caso do carteiro, ele vai prestar o serviço de entregar mercadorias ou cartas para a pessoa. Depois, observe as duas imagens das indústrias. O papel é feito na indústria a partir da celulose, substância retirada de árvores que provavelmente foram cultivadas no espaço rural. Depois, a linha também é um produto industrial. Ela pode ser feita de diversos materiais, como o algodão, que é um cultivo rural.
Cite uma semelhança entre a fabricação do papel e a fabricação da linha. O que eles têm aqui que tem de semelhante nas duas indústrias? É o uso de quê? Está fazendo à mão? Não, está fazendo com o uso de máquinas. Hoje as indústrias são modernizadas. Muitas delas são equipadas com máquinas no lugar das pessoas para fazer. As pessoas só operam as máquinas, né? Elas fazem uma produção em maior quantidade. Na imagem abaixo está faltando uma legenda para a fotografia, que mostra uma pessoa confeccionando um livro. Elabore uma legenda que explique de qual forma a atividade está sendo realizada e de onde vieram os materiais utilizados. Então, observa, a pessoa está costurando as folhas aqui, olha para você ver. Tá vendo? O que você acha que ela está usando para fazer esse livro? Ela está usando o que? Folhas de papel. Muito bem. E esse livro, ele está sendo um livro feito na indústria ou feito à mão? Ele está fazendo de uma forma artesanal, ele está costurando à mão, ele não está passando por nenhuma máquina. Então, ele está fazendo, é um livro feito com folhas de papel, costurado de forma artesanal, costurado à mão pela pessoa, pelo fabricante. Ele está passando por uma indústria? Nesse caso aqui, na indústria artesanal. Mas se fosse em larga escala, ele não estaria nem costurando à mão, ele estaria passando pelas máquinas. Para vocês verem que quando a pessoa tem muitas empresas que elas fazem esse tipo de material, principalmente quando é personalizado. Faz um requinte, um enfeite, uma capa mais trabalhada. Então as pessoas fazem esse tipo de trabalho geralmente quando são encomendados. No caso de livros, né, e cadernos para vender, por exemplo, nas lojas, eles já são feitos nas máquinas, porque eles fazem maior quantidade. Né? Um livro artesanal ele demora para ser feito. Né? A pessoa vai costurar quantidade de folha certinha, colocar do mesmo tamanho, ter, né, o carinho para poder fechar ali todas as folhas para não ficar uma maior do que a outra. Já numa máquina, não, a máquina mesmo já faz esse molde. Então, meus amores, não deixe de fazer sua correção de equipar. Hoje nós falamos das atividades econômicas da cidade, que são o comércio, né, a prestação de serviços que nós temos aí, e as indústrias. Nós temos indústrias aqui na cidade, como temos também na zona rural. Algumas vão para a zona rural devido ao imposto ser mais barato. Mas aqui no caso das nossas empresas, nós temos muitas indústrias aqui na nossa cidade. E essas indústrias, elas dão emprego às pessoas, ok? Não deixe de fazer sua correção e até a próxima. Com certeza, um grande beijo para você, meu amor.